Fala, gente boa de Deus, tudo bem com vocês? Eu sou seu irmão em Cristo, Evandro Moretti, e o tema de hoje é sobre os desigrejados, tá? Tô gravando aqui do meu carro para ficar melhor a acústica, já que nesse horário aqui em casa é muito barulhento. Tem o barulho dos vizinhos, tem o barulho dos cachorros, tem o barulho das crianças, né? Então eu resolvi fazer aqui no carro. Adaptei aqui o celular, a iluminação, né? Espero que vocês gostem. Eu tenho recebido alguns comentários de gente que está dizendo que quer se tornar um desigrejado. Essas pessoas decidiram, não querem mais fazer parte de uma instituição, não querem mais fazer parte de uma denominação. E aí esse apelido, né, como está em alta, e vocês não imaginam como está em alta hoje, porque milhões de pessoas no Brasil se classificam, se denominam como desigrejados. É o sujeito que ainda ama o Evangelho, ama Cristo, mas não quer saber de frequentar a denominação, tá? E aí esse apelido pegou. Até as próprias pessoas que não frequentam mais denominação, às vezes se autodenominam como eu sou um desigrejado. Acontece que não dá para se desigrejar, tá? Não tem como você deixar de ser igreja de Jesus. Você pode se tornar um cristão sem denominação, tá? Agora, se desigrejar não tem condições, não dá para fazer isso, tá? E bastante gente tem chegado a essa conclusão. Olha, eu quero me tornar um desigrejado. Cansei, não aguento mais ver politicagem na igreja, não aguento mais tanta petição de dinheiro, não aguento mais essas campanhas, não aguento mais essas profetadas, não aguento mais essas revelações, eu não aguento mais tudo isso e quero seguir Jesus da minha própria casa. Posso fazer isso? Então é sobre isso que eu quero comentar no vídeo de hoje, tá? Deixa eu falar para vocês, tá? Para pontuar, para que vocês, se quiser usar esse termo, vocês usem, eu mesmo vou usar aqui no vídeo, tá? Mas isso é um apelido e de muito mau gosto até, tá? Não existe desigrejado, tá? Cristão sem denominação. Mas no vídeo eu vou usar esse termo para que fique mais fácil para todo mundo identificar, tá? A respeito do que eu estou falando, tá? A primeira coisa que eu quero falar é a respeito de qual o jeito correto de se tornar um desigrejado, porque tem o jeito incorreto, tá? Qual é o jeito incorreto, tá? O jeito incorreto é o cara que fica chato demais, ele fica um extremista, ele começa a denunciar com frequência coisas que não precisam ser denunciadas. Tem gente que fica indo contra a pessoa frequentar uma denominação. Então, por exemplo, ela não acredita que seja possível alguém que frequente uma denominação amar a Jesus. E daí esse cara ele fica contra todo mundo que adora Cristo, que busca Cristo dentro de uma instituição, tá? Ele fica o lado extremo da coisa, né? Então, esse cidadão, ele está mais prejudicando do que ajudando, tá? Na divulgação do evangelho, porque o próprio Cristo nunca foi contra pessoas que frequentavam o templo, tá? Ele só veio ensinar que a adoração verdadeira não tinha a ver com a frequência a um lugar, tá? Mas ele próprio nunca disse às pessoas que se fossem ao templo seriam condenadas. Mas tem o desigrejado chato, é o cara que condena quem vai no templo, tá? E aí ele fica arrumando confusão, ele fica zombando, tá? Ele não sabe nem chegar para uma conversa, ele não busca um diálogo, tá? Então, não dá para se tornar um desigrejado se for para você ir para essa linha, tá? Não dá para você se tornar, não seja um desigrejado se for para ser chato desse jeito. Tenha um entendimento com as pessoas. Você sabe que de repente ela frequente um lugar e tá tudo errado naquele lugar, mas analise cada caso como um caso, tá? Tem pessoas boas em todo lugar, tem gente sincera em todo lugar, tá? Seja sensível para perceber cada ser humano.
Não seja aquele tipo de gente que generaliza, que para você todo mundo que vai na denominação é ladrão, todo mundo que vai na denominação é estúpido, todo mundo que vai na denominação não tem Deus. Não é desse jeito, você sabe que não é assim. Tem pessoas ali na denominação que estão lá porque levam o paizinho, a mãezinha, estão lá porque exercem alguma função importante para a sociedade, que são aquelas pessoas que trabalham na causa social. Tem as pessoas que vão lá porque tem muitos amigos, tá? Então tem muita gente que ainda está nas denominações e não pretende sair das denominações, mas não é um alienado, é um cara que pensa, tá? Tem, pode ter certeza que tem. Você quer se tornar um desigrejado? Não vai pela linha da chatice, tá? Outra coisa, você quer se tornar um desigrejado? Então entenda, o desigrejado, ele rompe definitivamente com as amarras do sistema. Um desigrejado genuíno, ele aprendeu a pensar. Um desigrejado genuíno, ele aprendeu a raciocinar. Então ele é um protestante. Não o protestante que chega nos cultos e interfere na pregação, e faz bagunça, e joga as cadeiras para o alto. Não, protestar é você não mais aceitar tudo que é ensinado. Infelizmente, muitos desigrejados, ele só é um cara do sistema disfarçado. É uma pessoa que ainda tem todo o sistema dentro do seu ser, mas é disfarçado. Tá? Então ele ainda, no coração dele, ele ainda acredita que tem que guardar o sábado. Exemplo. No coração dele, ele ainda acredita que tem que participar do ritual da ceia. No coração dele, ele ainda acredita que o batismo salva. No coração dele, ele ainda acredita... Eu conheço desigrejado que acredita nos usos e costume. Ele acredita que se você andar de determinada maneira, se você romper, se você desobedecer às regras de conduta voltada ao se vestir, né, ao vestir, então você já está condenado. Então, o cara não é um desigrejado, né, no sentido de ser um cristão sem denominação. Ele é uma pessoa alienada, disfarçada. Ele só não vai no templo, mas o templo ainda não saiu dele. Tá? Então, a primeira coisa que você precisa aprender, você quer se tornar um desigrejado, consciente, sensato, coerente, é que é para realmente ser uma pessoa do evangelho. E é possível ser uma pessoa do evangelho sem frequentar uma denominação. É possível ser uma pessoa do evangelho sem estar amarrado a regras criadas pelos homens. Tá? E para isso você tem que entender que é possível questionar coisas que estão aí há muito tempo sendo ensinadas e que são tidas como verdades absolutas, mas que não são. Eu fui muito criticado num vídeo que eu postei recentemente, onde eu disse que as pessoas que são casadas no papel, muitas vezes já estão divorciadas no coração, e em compensação, muitas pessoas que não são casadas no papel, não têm um papel de cartório, mas são casadas no coração. E muita gente não entendeu, muita gente que se dizia desigrejada, mas tem um sistema no coração, veio me questionar. Não, porque é o casamento que oficializa diante de Deus, tá, a vida espiritual do casal. As pessoas ainda, se pensam assim, ainda estão nas amarras do sistema. Tá? Porque esse papel de cartório, ele nasceu há 140 anos atrás. Tá? E o que realmente efetiva um casamento não é um papel, mas sim o amor, a reciprocidade, o diálogo, o comprometimento, a lealdade. Então há casais que estão amaziados e são reais cônjuges verdadeiros, tá? E em compensação tem gente que tem o papel, tá? Mas não está casado há muito tempo, vive uma fachada, tá? Então, mas para que você entenda isso, você tem que se desvencilhar daquilo que há muitos e muitos anos você tem ouvido, porque o tempo inteiro você ouviu nas denominações que você só está casado diante de Deus se você tiver o papel. Não é isso? Então é complicado, mas você quer ser um desigrejado? Pare de pensar conforme o fluxo religioso. Tem muita coisa para aprender. Tá? Outra coisa, você quer ser um desigrejado? Aprenda isso. Você tem muita coisa para aprender, para entender. Tá? Estamos em constante aprendizagem. Não tem uma situação de fechamento. Nós estamos aprendendo. Tá? Fechamento é a cartilha da religião. Mas em Cristo é glória sobre glória. Ou seja, uma constância de crescimento. Tá? Evoluindo em graça. Crescendo em graça, na graça de Cristo. Isso significa, todas as vezes que tivermos que voltar atrás daquilo
das certezas que antes nós tínhamos, nós assim o faremos. Todas as vezes que precisar voltar atrás, assim voltaremos. Eu tenho feito isso e tenho sido muito feliz, tá? Porque eu tenho abandonado as amarras e as cartilhas do sistema, tá? Eu tenho anunciado aqui, tá? Eu quero aproveitar, porque os meus vídeos às vezes são curtos, né? Eles têm no máximo 30 minutos e é um assunto vasto. Mas se você quiser, tá? Você gosta do conteúdo deste canal, se você quiser fazer um curso mais aprofundado, vai na descrição desse vídeo, você faz o curso Detox Religioso, tá? Se informe melhor sobre isso na descrição desse vídeo, tá certo? Aí as pessoas falam o seguinte: olha, eu quero me tornar um desigrejado, mas aí como que eu vou fazer para tomar a ceia, né? Ou para batizar os meus filhos? Aí isso eu já expliquei em outros vídeos, mas resumindo aqui, a ceia, ela não é aquela cerimônia que as denominações fazem, tá? Então fique tranquilo quanto a isso, tá? Tranquilizado, eu ia dizer, né? Como o vídeo não vai ser editado, os meus erros de português vão sair tudo aqui. Esteja com seu coração tranquilo, tá? Em relação a isso. Você pode servir a Jesus, seguir a Jesus, né? Eu gosto de dizer assim mais, seguir o evangelho, sem participar daquela cerimônia, porque aquela cerimônia é uma invencionice. A Páscoa era obrigatória para os judeus. Aquilo que as pessoas chamam de ceia não é obrigatória para a igreja. Em 1 Coríntios, Paulo protestou o hábito que alguns irmãos estavam tendo de marcarem um encontro em um jantar para todos participarem, mas deixarem algum de fora. Por isso que ele disse: esperai uns pelos outros, tá certo? Então não esquenta a cabeça com relação ao batismo e em relação à ceia, não. Tá com vontade de cear, fazer uma ceia? Faça na sua casa, tá? Chame as pessoas e celebrem a Jesus juntos, tá? Toda ceia onde há amor e partilha é uma ceia que imita aquilo que Jesus ensinou, tá bom? Em relação ao batismo, o batismo verdadeiro é o que está escrito lá em Romanos capítulo 6, eu tenho dito bastante sobre isso, porque tem muita gente que fica neurótica quanto ao batismo na água, né? Se eu não for batizado na água, eu não vou para o céu, tá? Só que em compensação, aqueles religiosos, aqueles desigrejados chatos, também fica pegando no pé do pessoal que batiza. Ah, batizou, ó, blasfemou contra Deus. Então tem a galera que diz o seguinte: ó, se você batizar, você está blasfemando contra Deus, contra o Espírito Santo, e a pessoa fica com medo. Não tenha medo com relação a isso. O batismo se tornou uma cultura cristã, tá? Porque foi inserida ao longo do tempo entre as reuniões cristãs. Se você quiser se batizar na água, então não vai ter problema quanto a isso. Mas se você não quiser se batizar, também não vai ter problema quanto a isso, porque você já é mergulhado por Cristo em sua graça, em sua morte, em sua ressurreição, e é isso que importa, tá certo? Então o pessoal quer se tornar desigrejado, então fica me perguntando a respeito desse assunto, né? Ah, mas a Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, tá? Esse vamos à casa do Senhor, ele tem outras explicações que não a denominação, tá? Porque, primeiro, Davi, quando se referia à casa do Senhor, ele se referia à própria Jerusalém. E quando, depois de Davi, o templo foi construído, na época de Salomão, havia sim uma obrigatoriedade dos judeus comparecerem ao templo, mas você não é judeu, você é cristão, tá? E está escrito lá no livro de Atos que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, ou seja, tá? Agora, na graça de Jesus, não há necessidade salvífica de ir ao templo ou ir a algum lugar que chamam casa de Deus, porque a casa de Deus é você. Em 1 Coríntios está escrito que você é a morada do Espírito Santo. Tá? Então, se o Espírito Santo habita em você, você tem acesso 24 horas por dia a Cristo. Tá? E você não precisa e não depende mais de um padre, de um ancião, de um pastor, de um templo para acessar Deus. Você pode acessar Deus aí na sua casa, basta falar com ele, tá? Ele diz: eu estou aqui. Tá certo, gente? Então, para que o pessoal entenda esse texto, né? Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, se referia a judeus, se referia a uma época que não é a época da igreja, tá? Em que eles iam à igreja. Agora, entenda de uma vez por todas, agora você é a igreja, você não vai à igreja, a igreja é você. Tá? Quer se tornar um desigrejado, você tem que ter entendido já isso daí,
tá certo? Outra coisa, mas lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25 está escrito, né? Não deixem as vossas congregações. Gente, isso aí quando foi escrito, não tinha uma outra maneira de aprender a palavra, de ter contato com a palavra. A única maneira de ter contato com a palavra era indo às reuniões, e havia outras reuniões onde eles poderiam aprender o gnosticismo e o judaísmo, tá? E aí voltar atrás de tudo aquilo que eles tinham aprendido. Aquele tempo não tinha a Bíblia que você pode ter em mãos agora. Aquele tempo não tinha internet para você ouvir uma pregação. Aquele tempo não tinha várias mídias que agora há a possibilidade de você ter. Então, o que o autor de Hebreus quis dizer é o seguinte: estejam indo nas reuniões, porque ali é o contato que você tem com o Evangelho. Tá? Hoje existem outras maneiras de você ter contato com o Evangelho. E se reunir, se você quiser se reunir, tá? Muitos irmãos querem se reunir com a mesma leveza que a gente se reúne. Para quem não sabe, eu sou do interior de São Paulo e muita gente tem entrado em contato comigo. Eu quero me reunir do jeito que você se reúne. Aqui, a gente se reúne aqui, não tem obrigatoriedade de dízimo. Todo ano a gente faz uma reunião com a possibilidade de trocar o pastor, porque o pastor é só um irmão um pouco mais experiente, tá? Não tem a necessidade do pessoal ficar chamando de pastor aqui, pastor lá. Os irmãos não têm essa dependência pastoral de qualquer coisinha, tá pedindo oração para o pastor como se a oração dele fosse mais do que a de qualquer outro, tá? Não tem culto de aniversário de pastor, não tem política no púlpito, tá certo? É tudo com modéstia. Os irmãos entenderam o que é modéstia cristã em uma reunião. E muitos querem fazer esse mesmo tipo de reunião. Então vai aprendendo com os nossos vídeos aqui. Você pode fazer uma reunião na sua casa, tá? Você não tem a necessidade de que um pastor, um bispo, um cara que tem ali feito teologia, que vá até a sua casa. E caso ele não for, não vai acontecer uma reunião. Não é uma reunião, pelo amor de Deus. Tá? Você pode fazer uma reunião leve do Evangelho na sua casa. Um encontro em paz, tá? Com gente querida no seu lar, sem depender de templo ou de sacerdotes, porque o sacerdote é você, tá certo? O texto que eles gostam de citar muito, né? Não deixem as vossas congregações, também não se aplica. Então, não se deixe levar pela explicação desse texto, porque as denominações usam para tentar te amarrar a uma assiduidade naquela denominação. Tá? Então não tem necessidade disso, fica em paz em relação a isso, tá certo? Eu anotei aqui algumas coisas, acredito que a maioria das coisas eu já falei, né? Se prepare para ser bombardeado, né? Se você resolver se desigrejar mesmo, se tornar um cristão sem denominação, se prepare para ser bombardeado. Se você não ser visto mais frequentando nenhum espaço de reunião, eles vão te chamar de desviado. Então acostume-se com o nome de desviado, tá? Outra coisa, se você se reunir com outras pessoas que não fazem, ou que não tem vínculo nenhum com denominações, um outro nome que você pode receber é o de herege. Então se prepare para você ser chamado por esses dois nomes, ou desviado ou herege. Tá? Isso é comum para aquele que decidiu não fazer mais parte de uma denominação. Não casse briga por causa disso, isso vai ser comum. Alguns ao longo do tempo vão entendendo a sua linha de raciocínio e até vão procurar saber. Você terá uma conversa boa com essas pessoas e eles até entenderão, tá certo? No mais, é isso daí, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, tá bom? Como eu disse, você não é inscrito neste canal, se inscreva agora. Quer saber mais sobre o curso Detox? Entra na descrição do vídeo. Um grande abraço.